Existe uma cidade na Espanha de quase 2000 anos que quase ninguém conhece, mas já foi até cenário de Game of Thrones. Ela tá fora da rota turística e passa despercebida, mas é endereço de uma das ruas mais bonitas da Europa, segundo a Unesco. Osuna estava fora do nosso roteiro, mas um barulho no motor do motorhome fez a gente parar, um imprevisto que nos levou do paraíso ao caos em 24 horas. Bom dia! Bom dia, galera! São 8 horas da manhã, mais ou menos, agora. A gente já tá aqui com o nosso cafezinho, prontos para pegar a estrada. Estamos saindo, nos despedindo desse lugarzinho que a gente gostou muito de ficar aqui em Sevilha. A gente passou as últimas noites aqui, mas já tá na hora de continuar, né? Tá na hora de seguir, galera, tá na hora de seguir. Pra onde a gente tá indo? A gente tá indo pra uma cidadezinha bem legal, bem massa. Que as casas têm o teto de pedra. Aham. Impressionante. A gente tá bem curioso pra conhecer e ver como é que Vila, é. É uma vila bem pequenininha, então a gente vai passar por lá e depois a gente vai pra um outro lugar. São mais ou menos umas 3 horas de viagem. E no caminho a gente precisa abastecer, provavelmente, tentar fazer serviço com o motorhome, e vocês vão com a gente até chegar nesse lugar. Então bora! A gente acabou de parar numa cidade no meio do caminho pra fazer serviço. E aí a gente vai aproveitar pra garantir um banho caprichado, lavar cabelo. Usar toda a água, todo o resto da água antes de encher, né? E aí vamos reabastecer tudo pra seguir viagem. Quem lembra como é que é o nosso banheiro? Pia. E aqui desse lado fica o chuveiro. Vaso. E o chuveiro. Cara dela fazendo serviço, uma tristeza. Tinha que ser tudo o Lucas. E aí, quanto tá o diesel? Quanto? Aqui na Espanha, que tá barato, né? O resto da Europa tá barato. A gente pagou 1,86 no litro. Mas aqui, ó, nós estamos em abril, né? Em dezembro a gente estava pagando aqui na Espanha 1,20, 1,25. Muita diferença, né? Subiu muito. E aqui é o lugar mais barato da Europa hoje. Chegamos. Onde? Mas teve uma mudança de planos. A gente não chegou onde a gente deveria chegar. Não chegou onde deveria chegar. Por que a gente não chegou onde a gente deveria chegar? Vocês não vão acreditar. Se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar, não. Quem acompanhou nossos vídeos lá de dezembro, antes da gente ir pra Turquia, que a gente tava viajando pela Espanha, que a gente chegou em São Sebastião, o que aconteceu? Quem lembra? Comenta aí se você lembra o que aconteceu. Comentou já? Então, a gente teve um problema mecânico. Aparentemente a gente tá tendo um problema mecânico também. Agora, né, no caso. A gente tava vindo pra cá, na verdade a gente não tava vindo pra cá, a gente tava indo pra cidade das Rochas, que a gente falou pra vocês. Centenil. E aí a gente ouviu um barulho na roda traseira, do meu lado, né, ali do lado do passageiro. E ele começou a aumentar. Então a princípio a gente achou que podia ter sido entrado uma pedra ali. Acontece de entrar uma pedrinha, alguma coisa ali no freio, né, fazer um barulho, ou uma pedra bater embaixo do carro conforme você vai dirigindo. Mas ele começou a se repetir e a gente não consegue ver o que é, porque eu entrei embaixo da roda ali, olhei pra ver o que era, aparentemente não tem nada de errado. A gente achou melhor, mais seguro parar. Porque, sei lá, às vezes dá um problema na estrada, a gente causa um acidente, enfim, a gente não quer nada disso. O carro tava bem, tava andando, mas a gente achou melhor parar, mais seguro. Paramos, mas sexta-feira à tarde, 2 da tarde, já não tinha mais nenhuma mecânica na primeira cidade onde a gente parou. É muito comum aqui, isso que a gente nem tá no verão, mas é muito comum as mecânicas fecharem 3 da tarde e não abrir mais, fechar às 4 da tarde e não abrir mais. Isso já era início da tarde, né? Então eu ainda consegui mandar WhatsApp para alguns mecânicos, mas já não tive resposta e tal. Então, e sábado eles não abrem. Então agora nos resta esperar até segunda-feira para tentar uma mecânica por aqui, para pelo menos dar uma olhada e dizer assim, não, vocês podem rodar, né? Então... Hoje é sábado, ontem a gente acabou nem gravando nada disso para vocês. Porque a gente tava tentando resolver rápido. Tinha que trabalhar. E tinha que trabalhar, a gente tinha reunião, enfim.
Mas hoje é sábado e a gente também não quer ficar falando sobre isso. A gente só deu contexto para vocês entenderem que estamos parados e não chegamos onde queríamos chegar. Mas a gente não vai ficar falando sobre isso porque nosso objetivo não é ficar trazendo perrengue aqui e tal. Enfim, problemas acontecem, a gente vai resolver e vai seguir viagem. Mas, enquanto a gente não resolve, porque o problema vai ficar para segunda-feira, enquanto a gente não resolve, a gente descobriu, a gente parou na primeira cidade, coisa mais aleatória que tinha no mapa. E a gente nunca tinha ouvido falar dessa cidade, nem saber que ela existia. Mas aí, chegando aqui, a gente jogou no Google e descobriu que essa cidade tem muita coisa. Tem bastante coisa. Apesar uma de ser uma cidade desse tamanho. Minúscula, né? Mas tem coisas pra fazer aqui. Tem coisas muito legais. Uma das ruas mais bonitas da Europa está nessa cidade aqui e quase ninguém conhece essa cidade. Ela não é nem um pouco turística. E ela é linda, ela é cheia de casinhas brancas, ela só tem casinhas brancas, ela é bem nesse estilo aqui dessa região de Andaluzia, na Espanha. E a gente vai aproveitar que é sábado e vai levar vocês para conhecer. Assim, vamos aproveitar essa experiência com o melhor que o motorhome oferece, que é conhecer esses lugares que não são exatamente pontos turísticos, né? Então, vamos conhecer essa cidade, mas antes é hora de almoçar. Dessas cidades que parece que parou no tempo, sabe? É uma das mais antigas da Europa, tem mais de 2000 anos e a história dela tá preservada em todo canto, sem contar que ela carrega a identidade da região de Andaluzia na pintura das casas, que são todas branquinhas. Osuna tem só 17 mil habitantes e fica bem no meio de 3 cidades importantes para a região: Sevilha, Córdoba e Málaga. Por isso ela passa despercebida por quem não tá atento. Mas já foi até cenário de Game of Thrones. Você para numa dessas cidades pequenininhas de em qualquer lugar da Espanha e você não espera nada delas, e aí de repente você descobre que aqui era um palácio. Pessoas importantes viveram nele, coisas importantes aconteceram aqui, e qualquer canto que você passa é alguma construção super histórica, super famosa, super reconhecida, patrimônio da Unesco. É um negócio muito louco. Uma arquitetura barroca. Renascentista. Aqui qualquer lugarzinho que você pisa, você tá pisando em história, assim, é muito louco. A diferença pra gente, né, que vem do Brasil, quando você para num país, assim, que tem muito mais anos, né? O Brasil é muito novo. O Brasil é muito jovem, né? E daí é natural que a gente veja, assim, coisas muito antigas aqui. A gente acabou de chegar na Plaza Maior, né? E é muito bonitinha. É muito bonitinha. E ela é toda cercada. É muito legal, porque ela é toda cercada por prédios que parecem residenciais ou não sei. Olha, aqui na praça tem esse mural com todos os pontos para visitar na cidade. São todos prédios históricos, né? Prédios de... um duque de tal data viveu aqui com a família, enfim, são essas histórias, assim, né? Esses prédios. Aqui a gente viu que era uma região de duques, né? Uma região de duques. Então, toda a região, essa praça aqui e essa região em volta de onde a gente tá, era a região de casas de duques, então... Dá pra ver, né? Olha só, olha o naipe das casas aqui. No nível das casas aqui, então faz sentido a beleza desses lugares aqui, né? Porque era a nobreza máxima da região que morava aqui na cidade. Então tinha assim uma certa competição para ver quem fazia a casa mais legal. Essa rua onde a gente tá indo, que a gente vai levar vocês, ela tem, inclusive isso, assim, um dos lances dela, ela tem prédios muito impressionantes, dizem, vamos ver, porque havia essa competição entre os duques, assim, tipo, a minha casa é mais bonita que a sua, entendeu? Eu não sei se vocês estão observando aí, mas a cidade ela é bem branquinha, né? As construções bem clarinha. Quase não tem construções de outra cor, assim, né? A gente vai passar em uma agora. Vai ter uma aqui agora, mas é exceção. Mas é muito raro. Muita exceção.
E isso tem vários motivos, assim, né? Um deles a gente tem a ver com o calorão dessa região aqui. Sim. E as Casas Brancas, na verdade, não é uma característica só dessa cidade aqui. Mas a região, É da né? região sul da Espanha, assim, né? Uhum. Já virou algo muito cultural, assim. E essa região aqui, ela tem verões muito, 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 muito quentes. Tipo, chega a 40 graus em dias normais. Igual Sevilha, que a gente mostrou pra vocês no vlog da semana passada. E as casas brancas, elas funcionam como um isolante térmico, né? O branco reflete a luz, né? Diferente de cores escuras que absorvem, retém o calor, o branco ele repele, né? Esse é um dos motivos, né? Mas, historicamente, isso aqui já serviu para uma outra coisa também. Em épocas de grandes epidemias, tipo cólera e peste negra, as autoridades pediam para que a população mantivesse as casas pintadas de branco e nem era com tinta, era só com cal, porque o cal ajudava a repelir insetos, por causa da porosidade, da textura dele, assim, né? E também eles mantinham as estruturas todas limpas, assim, né? Eles garantiam que elas estivessem limpas. Então tinha esse objetivo também. Cara, isso é muito novidade pra mim. É muito louco, né? Total brand new information. Totalmente. Também a cultura árabe envolvida, né? Isso que eu ia falar. Aqui é uma região, assim como a Sevilha, que a gente citou, né? Aqui já foi cristão durante o Império Romano, depois foi dominado pelos árabes, então foi uma região muçulmana também. Depois teve a reconquista dessa região e aí voltou a ser católico, né? Então, também tem muita influência da cultura árabe aqui, né? E aí na cultura árabe eles têm essa coisa de manter simples do lado de fora para que as riquezas fiquem do lado de dentro das casas, assim, né? Dos lugares. Então... É tipo eu, assim, meu bem. Eu sou bem sem graça por fora. Mas a beleza mesmo está dentro. Ele é tongo, na verdade, por dentro. Quanto mais a gente anda, mais perto chega da rua mais bonita da Europa, segundo a Unesco. Tá preparado para conhecer? Seja bem-vindo à Rua São Pedro. São só 300 metros de uma rua que guarda a história da aristocracia espanhola bem viva. Era aqui que viviam as famílias mais nobres, que competiam e mostravam na arquitetura o poder que tinham. Tipo esse palácio aqui, que é de 1748 e um dos mais imponentes da rua. Cada detalhe dele foi feito para demonstrar poder. Hoje é o endereço do Palácio da Justiça daqui. Aqui o bicho pega, gente. Aqui os caras não faziam casa, não. Eles faziam obra de arte. É bizarro, assim, a fachada dos caras, não sei como é que é por dentro, que a gente não pode entrar, algo privado, né? Mas a fachada, olha isso daqui, olha isso aqui, cara, pelo amor de Deus. Isso aqui não é uma casa, isso aqui é um quadro, uma obra de arte, olha o tanto de detalhe nessa fachada, as janelas, cara. Hoje em dia a gente faz uns negócios quadrados, né? Tudo igual. É tudo igual, é. Claro que, assim, não precisa ostentar desse nível, né? É muita ostentação, muito dinheiro, né? Obviamente. E aqui era só esse o objetivo, né? Era um ostentar para mostrar quem tinha mais poder, assim. Exatamente. Mas o que sobrou pra gente foram obras de arte. Cara, mas vira uma competição de obra de arte, assim, de fachada, né? A rua toda é um museu a céu aberto, assim, você né? Você chega ali, ó, já tem umas muito bonitas ali, mas você chega nessa daqui, caraca, essa daqui já, putz, parece um monumento de cidade que você vai visitar, assim, né? Que você para. Exato. Por isso Numa que rua inteira. Por isso que é uma rua turística, né? Por isso que é patrimônio da Unesco, né? E foi considerada uma das ruas mais bonitas da Europa. O dono dessa quis competir com o dono daquela lá. Ele quis, de frente, porque olha só, e ele conseguiu, porque, meu, olha essa fachada. Olha os detalhes olha o detalhe daquela lá em parte cima. de cima. Lá em cima, as ondas lá, parece quase uma cobertura de bolo. Assim. É verdade. Coisa incrível. Olha essa sacada. Ali olha é uma sacada, ó. Ali é uma sacada. Você imagina, assim, a moral dessa sacada. Que loucura. Mas é muito bonito, é um monumento mesmo. Então é isso. Uma coletânea de fachadas muito bonitas, mansões com fachadas muito bonitas.
Essa é a rua. Ela realmente tem um charme, né? Ela tem. Tem um charme, Não, com bonito. certeza. Mas e aí? Uma das ruas mais Cara, bonitas da Europa. O que E você achou? uma coisa muito legal dessa região da Europa é que, por exemplo, foram regiões que não sofreram com a Segunda Guerra, a Primeira e a Segunda É Guerra. verdade. Então, não foram destruídas. Não é que não sofreram, né? Obviamente sofreram impactos, mas não foram Outros tipos de destruídas, impactos, né? Exato. Não foi destruído. Então É. tem muita coisa preservado aqui na Espanha, em Portugal. Então tem muita coisa muito preservado, bem mais antigo que Em muitas vários regiões. outros vídeos a gente mostrava pra vocês prédios destruídos, É. que tinham sido bombardeados e foram Em guerras, né? mantidos, ou que foram reconstruídos depois de bombardeios. Aqui é tudo original, Aqui né? é tudo antigo, é tudo com muito mais tempo, né? Então, porque teve esse fato, essa sorte de ter sido preservada durante esses períodos de guerra, né? Mas assim, muito bonita a rua, assim. Pra dizer que é a mais bonita da Europa, Diz que é eu uma acho um pouco de das- prepotência. É, uma das mais bonitas. mas ela é muito sim. bonita, muito bonita. É que difícil ela tem escolher. muita história, É. né? Numa rua muito pequena, ela tem Uhum. muita história. Então é muito legal. Muito legal. Mas realmente, acho que Vale tem a muitas visita. ruas muito bonitas É na Europa. difícil colocar essa marquinha aí. A gente para por 2 minutos pra fazer o quê? Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Dá pra ver um pouquinho. Isso aqui é o motorhome. A gente tá procurando os gatos, mas não tá achando nenhum deles aqui, Não. porque tá muito quente, tá muito calor. Eles devem estar deitados no chão, É. num lugar em que a gente não consegue Que é ver mais eles, porque o fresquinho. chão fica mais fresquinho. Mas é A assim gente que deixa as clarabóias abertas, claro, pra entrar um arzinho Frestinho. ali pra eles também, né? Mas tá mais quente hoje. 27 graus nesse momento, mas o sol tá muito quente. E são 5 horas da tarde e tá quente nesse nível. A gente decidiu ir em busca de ruínas romanas que ainda estão espalhadas pela cidade. A gente tá indo pra um outro lugar agora, a gente passa por umas ruas assim, ó. Tipo essa aqui. Agora tem uma pessoa passando, mas é raro acontecer. A gente já passou por várias iguais, assim, bequinhos, ruazinhas, vielas, E não tem ninguém. completamente vazio. E hoje é sábado, né? As pessoas estão Essa em rua aqui casa. que a gente tá também não tem ninguém. Tem um monte de carro Um monte de carro estacionado, estacionado, é. mas não tem ninguém na rua. Você não ouve nada, nem vindo de dentro das casas, assim. Um silêncio. Muito silencioso. Eu tô até falando baixo. Tô Aham. com medo de atrapalhar as pessoas. Não tem muita gente. É uma cidade bem pequenininha, uma cidade bem típica mesmo, assim, aqui da região. Muitas coisas fecharam ontem às 2 da tarde e só reabrem na segunda-feira. Então é tudo fechado. Domingo, de regra, na Espanha, tirando as grandes cidades, nada abre mesmo, nunca. Mercado, Nada. Você não acha nada aberto. A cidade tá ficando pra trás aqui. E a subida tá aumentando. A Espanha tem essa característica, assim, ó. Essa região aqui é bem seca, né? É bem, assim, um misto de deserto, assim, né? Cuidado na mão dos espinhos. Umas plantas de espinhos, tipo essa aqui. Aparentemente a gente chegou no Teatro Romano, né? Aparentemente a gente chegou no deserto. No deserto. Mas não é um deserto, é uma floresta. Aqui, ó, aqui tem a plaquinha dizendo que o Teatro Romano era aqui. Só que você vê aqui, tem um parquinho para crianças e ali tem um amontoado de pedra que eu acho que era ali. Mas como vocês podem ver, não está preservado. Exatamente. Aqui tem algumas pedras também. Talvez essas pedras sejam romanas. De repente parece até que a gente está na Escócia, né? Parece que a gente Uns tá no meio do campão nada. Aham. abandonado. Distante da civilização, né? Só não parece a Escócia porque lá tava frio. Lá tava mais frio. E era de verdade, tem um lugar aqui, Existe. né? Parecia que não. Não, parecia que não. No finalzinho a gente já tava caminhando, Já tava ficando com com um medo. pouco de medo, assim, porque só a gente Só a já gente. começou a se afastar muito da cidade, a gente não ouve nada. Um lugar completamente abandonado. O que é aqui? A necrópole, né? Porque os romanos, eles não faziam os cemitérios deles, os sepultamentos não eram dentro da cidade, né? A cidade romana, elas costumavam ser fortificada, né? Então eles não construíam, tinha uma questão de religião, eles não achavam bom criar o cemitério lá dentro. Então eles criavam do lado de fora dessas muralhas. Então eles criavam necrópole porque era praticamente uma cidade, né? Polis vem de cidade. Então era praticamente uma cidade dos mortos. Mas é um cemitério, né? Diferente, né? E os romanos, eles tiveram várias formas de lidar com a morte, assim, né? Com o corpo pós-mortem, né? Então, no começo, eles cremavam. Era cremado. Depois que veio o sepultamento.
Depois, porque o período romano ele foi muito longo, muito extenso, teve muita evolução, muita mudança até do pensamento, da religião mesmo. Então, a forma como eles lidavam com a morte também evoluiu, também mudou. Então, eles começaram com a cremação e depois eles evoluíram para essa forma de sepultamento, que o corpo era sepultado numa espécie de sarcófago, numa tumba tipo essa daqui. Dizem que aqui ainda existe uma igreja no topo de uma colina. Dá pra imaginar a vista de lá, né? Então é pra lá que a gente vai. Gente... Meu Deus, olha isso aqui. A vista é legal. Esse é o monumento mais importante da cidade, não só pela vista, mas pela história que carrega. No século XVI, esse não era só o ponto mais alto da cidade, mas o centro espiritual, intelectual e político de toda a região. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Segunda-feira, acordamos e já estamos saindo para ir a um mecânico. Sim. Durante o fim de semana, o Lucas conseguiu contato com o cara, né? Por milagre, eu consegui um cara respondendo no final de semana, no sábado, no domingo. Ele trabalha com um plantão, assim, então ele acha que ele atende outros veículos, né, urgências, só que não é o nosso caso, ele atende para outro tipo de finalidade. Então ele pediu pra gente ir até a mecânica dele na segunda-feira, 9h30 da manhã, então São temos 9 horas são agora. 9 horas, a gente tá indo pra lá um pouquinho antes, pra achar lugar pra estacionar, é aqui pertinho. E vamos torcer que ele consiga resolver o nosso problema, né? Ou que ele resolva, ou que ele nos diga, sigam em paz, que tá tudo bem, nada não é vai nada acontecer, tá tudo demais. certo. E é isso, pra gente continuar essa viagem e chegar em Barcelona. Então bora, vamos Bora. lá ver qual que é. Ele falou para estacionar de ré lá, que ele vai olhar. Não é o Fernando que eu falei, é um funcionário dele, mas ele falou para estacionar lá de ré. Tem dois olhando o carro ali, tem dois, com a roda para fora. Sei lá. A gente aproveitou que estava aqui na mecânica para, além de já ver esse barulho que a gente estava na roda, para ver um outro ruído que a gente estava percebendo no motor, na parte de cima do motor, quando a gente sobe a aceleração. Então a gente aproveitou, perguntei se eles mexiam com isso também, então ele está verificando ali para mim o que pode ser esse ruído. Aparentemente ele identificou alguma coisa da distribuição ali que está folgado, que está solto, e ele está tentando apertar. Não pode ser algo bem simples também, vamos torcer para isso, né? O problema é que no fim não era nada simples e a gente corria o risco de perder o motor. Para evitar, saímos daqui de guincho e com duas opções: achar uma mecânica para nos atender na Espanha ou voltar para Portugal, onde talvez a gente arrume o carro com a garantia ainda válida do último conserto. Mas os próximos passos ficam para o próximo vídeo, porque nem a gente sabe ainda.